Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um programa Prova Final. Meu nome é Eduardo Souza, eu sou professor de Direito Administrativo e este programa é uma parceria entre a Rede LFG e o TV Justiça. O nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós vamos tratar do tema do dia, que hoje nós vamos falar sobre as modalidades de intervenção na propriedade privada. Então você vai ouvir falar sobre desapropriação, requisição, servidão administrativa, tombamento. Através desse tema, nós vamos poder discutir, inclusive, questões de sua propriedade. Será que a passagens de fios de alta tensão pela sua propriedade se trata de uma desapropriação? Se trata de uma requisição? De uma servidão? No programa de hoje nós vamos ver isso. Já no segundo bloco, nós vamos tratar do quadro Pergunte ao Professor, onde vamos esclarecer todas as dúvidas do público relacionadas ao nosso tema do dia: modalidades de intervenção na propriedade privada. E no terceiro bloco, nós vamos tratar do X da questão. O que seria isso? Seria o exame de 2 questões que já caíram em concursos da OAB. Vamos analisar alternativa por alternativa, indicando qual é a alternativa correta para responder a pergunta. Eu gostaria de te lembrar que, se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre concurso público, sobre exames da OAB, acesse o nosso site www.lfg.com.br. Ou mesmo, se você quiser participar efetivamente de nosso programa, mande suas dúvidas para a gente. Acesse através do e-mail. O e-mail é o provafinal@lfg.com.br. E eu peço para você ficar aqui comigo, que daqui a pouquinho nós já vamos iniciar o primeiro bloco do nosso programa. Vamos falar das modalidades de intervenção na propriedade privada. Fica comigo no próximo bloco, por favor. Intervenção na propriedade privada. Você sabe o que significa isso? Esse é o nosso tema do dia. E é justamente este que nós vamos abordar com maior profundidade. Antes de falar, portanto, das modalidades de intervenção na propriedade privada, vamos saber primeiro do que se trata intervenção na propriedade privada. Intervenção na propriedade privada, para a gente falar bem redondinho, bem focado, vamos fazer primeiro o seu conceito? Então vamos lá. Intervenção na propriedade privada é todo ato do poder público que compulsoriamente, ou seja, que cria uma obrigação aos particulares, aos administrados, às pessoas privadas, que compulsoriamente limita ou retira direitos dominiais privados. Não entendi nada. Vamos mais devagar. Como é que é? Intervenção na propriedade privada, gente, é todo ato do poder público que retira direitos ou limita os direitos de propriedade, direitos de domínio da propriedade, direitos, então, dos particulares que possuem propriedade. É isto que é uma intervenção do Estado na propriedade privada. O Estado vai e invade o seu direito de propriedade. Ele restringe o seu uso da propriedade, ele restringe a forma de fruição que você tem dos direitos de propriedade, ele retira o direito de propriedade propriamente dito, retira, ou seja, você perde a sua propriedade sai de você e passa ao poder público. Isto é intervenção do Estado na propriedade privada. Agora, o Estado possui várias maneiras de proceder com a intervenção na propriedade privada. Nós temos aqui diversos exemplos. Nós temos a desapropriação, nós temos a requisição, nós temos a servidão administrativa, a limitação administrativa e o tombamento. Vamos olhar neste programa
todas essas modalidades de intervenção na propriedade privada. Antes de entrar na desapropriação, que é a modalidade mais potente, a modalidade mais forte de intervenção na propriedade privada, vamos só justificar por que o poder público tem o direito de intervir na propriedade privada. Quando se fala em intervenção na propriedade privada, em primeiro momento se fala, olha, como assim o poder público vai entrar, invadir a minha casa, vai tirar a minha casa que eu comprei com tanto suor, não, a minha casa que eu comprei com tanto esforço, com tanto trabalho, com tanta dedicação, como é que o Estado vai, chega da noite para o dia, invade a minha propriedade, me arranca de minha propriedade? Como é que pode fazer uma coisa dessa? No começo é até estranho pensar nisso. Mas o Estado, ele pode sim fazer isso somente quando existir conflitos de interesses. Como assim, professor, conflitos de interesses? O Estado não vai invadir a sua casa se ele não tiver interesse. Se só você tiver interesse por esta propriedade, é óbvio que o Estado não vai fazer nenhuma intervenção na sua casa. Mas o problema é o seguinte, nós sabemos que as cidades crescem. Nós sabemos que as pessoas precisam se locomover de um lugar para o outro. Nós sabemos que o serviço público é muito importante para a coletividade. Então, o Estado precisa prestar determinados serviços, o Estado precisa de determinadas propriedades, o Estado precisa fazer estradas, por exemplo. Quando não há mais espaço, e isso é uma situação verdadeira em que vivemos, pegue qualquer grande cidade, que é o maior exemplo disso. Qualquer grande cidade, todos os terrenos possuem proprietários, todos os terrenos. Porém, o Estado, com o aumento da população, precisa prestar cada vez mais serviços públicos. Ora, se o Estado precisa prestar serviço público e se o Estado precisa de instalações para prestar esses serviços públicos, é óbvio que ele precisa da propriedade e ele não pode ficar subordinado ao mercado de compra e venda. Ele não pode. E ele não pode ficar subordinado a pagar o que cada proprietário quiser na sua propriedade. Não pode. Ele precisa pagar um valor justo para o proprietário, porém, ele precisa do terreno localizado no local da necessidade pública. O que isso quer dizer, então, professor? Isso quer dizer que o Estado tem que intervir na propriedade privada, se é para o bem da coletividade, se é para o bem do serviço público, se é para a prestação de uma utilidade, de uma necessidade pública. É óbvio, se ele tiver interesse na sua propriedade, há um conflito. Você tem interesse na sua propriedade, ele tem interesse. Qual interesse deve prevalecer neste caso? É óbvio que o interesse do Estado. Mesmo porque o Estado goza pela lei do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, intervenção na propriedade privada nada mais é do que a aplicação efetiva da lei. Em outras palavras, nada mais é do que a aplicação efetiva do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Tudo bem? Então, o Estado pode sim intervir na propriedade privada. Professor, qual é a modalidade de intervenção na propriedade privada mais potente, mais forte? Sem dúvida nenhuma, é a desapropriação. Sem dúvida nenhuma, é a desapropriação. O que é a desapropriação? Vamos fazer um conceito de desapropriação? Desapropriação é um ato de império. É um ato de poder, é um ato de mandar, é um ato que não requer o consentimento da parte contrária. Portanto, é diferente da compra e venda. Então, desapropriação é um ato imperativo, que tem por objetivo transferir a